Glória a Deus. Praise God. Tem alguns minutos aqui ainda. We still have a few minutes. Quero compartilhar uma palavra com você. I want to share a word with you. Eu quero te convidar a abrir aí sua Bíblia comigo. I would like to invite you to open your Bibles Glória a with Deus. me. 1 Glory to Samuel. God. In 1 Samuel, Capítulo 17. chapter 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, chapter 17. Quero ler alguns versos com I você. want to read a few verses with you. Glória a Deus. 1 Samuel 1 17, Samuel, chapter 17, a partir do verso 1. starting on the first verse. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pai, muito obrigado por esta palavra. Father, thank you so much for this word. Que nesses minutos o Senhor revele ao nosso coração That in these minutes you may reveal to our heart aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de that nós. which you have prepared for each one of Que o us. Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade de That your agir Holy Spirit may have freedom to move e revelar tudo que nós precisamos ouvir. and reveal everything that we need Em to nome de hear in Jesus. Jesus' name. Aleluia. Hallelujah. Diga comigo hoje: Say with me today, o meu gigante my giant vai cair por terra. will fall to the E ground. diga para alguém hoje: And tell someone, o seu gigante today your giant vai cair por terra. fall to the ground. Aleluia. Hallelujah. Você crê nisso? Do you believe in this? Nós estamos vivendo um tempo de transição na terra. We're living in a time of transition on the earth. Gigantes têm se levantado a todo instante. Giants are rising up at all moments. E o seu gigante, And your giant, ele pode ser uma enfermidade. it might be an illness. O seu gigante pode ser um vício Your giant might be an addiction que você está tentando that vencer. you're trying to win over. O seu gigante pode ser a escassez financeira. Your giant might be financial lack. O seu gigante pode ser a timidez. Your giant might be being Talvez o seu shy. gigante é a mentira, Perhaps your giant a pornografia, is lies, pornography, a falta de comprometimento com Deus. lack of commitment with God. Mas essa história de Davi, ela nos motiva But the story of David, it e ela motivates traz us lições and preciosas brings precious lessons de batalhas que nós vivemos of battles that we face em vales da vida. in valleys of life. O texto diz que os filisteus The text says that the e Philistines os israelitas and the Israelites estavam no vale de Elá. were in the valley of Diga Elah. comigo, vale Say with me, valley de Elá. of Elah. Então, o vale é um lugar que fica entre duas montanhas. So valley is a place that is in between two hills. E o vale de Elá two era um mountains. lugar de afronta. And the valley of Elah was a place O of vale de Elá era um confrontation. lugar de confronto. The valley of Eli was a place lugar of de confrontation, humilhação. a place of humiliation. Mas eu quero dizer para você que você carrega um destino. But I want to say to you that you carry a E destiny. não importa qual vale que você esteja, And it doesn't matter which ou quais valley lutas você esteja or enfrentando. which battles that you're facing. Deus sempre tem um escape para mim God e para always você. has an escape for you and for Muitas me. vezes a perseguição Many times in persecution, é um impulso
It's a push para nós avançarmos. for us to move forward. Eu lembro quando eu era criança lá em Greenville. I remember when I was a kid in Greenfield. E às vezes a gente ia visitar alguns And we tios. would visit, some A gente já morava na uncles. roça. We were living in this Eles moravam mais na small roça ainda. area, and they were even in a more rural A gente tinha que area. andar a pé 1 hora, And we had to walk by foot for an hour, às vezes até 2 horas, sometimes even 2 para hours, chegar na casa desses tios. to get to the house of these uncles. E aí eu, meu pai And it was my father Minha and mãe, my e mother, mais outro irmão menor que eu. and another sibling E a gente ia younger than brincando I. pelo And we caminho, were playing along the se way, divertia ao longo da estrada. having fun in the road. E às vezes a gente queria pegar alguns atalhos. And sometimes we wanted to take certain E shortcuts. como tudo era interior, And since everything was just a nosso rural pai não se area, preocupava muito. our father wasn't too worried about Eu lembro it. que a gente viu uma porteira. And I remember we saw a gate. Vocês sabem o que é uma porteira? Do you know what a gate Tem is? aquele hino, o menino da porteira, mas não está na There is aba a cristã. hymn about the boy Então of the tem um gate. hino, o It's menino da not porteira. in the hymns. Eu lembro que tinha a porteira. And I remember there was Nós this abrimos gate. a porteira e We entramos. will open the gate and go in. Fomos por dentro de uma fazenda que existia. And we went inside this farm that De was there. repente, eu e meu irmão nos deparamos com um boi. Suddenly my brother and I, we faced a bull. Aqueles boi bravos. Those scary Alguém que já bulls. enfrentou um boi Have you bravo? ever faced one Ó, of these? Tem muita gente que é do interior aqui. We have irmãos. people here Aleluia. from the farm area. Glória a Deus. Glory E to aí eu e God. meu irmão, nós vimos e o boi ele começou a And olhar my para brother nós. and I, we saw this bull nós and he was ficamos looking at parados, us and we were Meio que still paralisados, paralyzed, sem saber para onde ir. not knowing where to go. E aí de repente And suddenly o boi começou um movimento de avanço. the bull started to launch E nós falamos, himself se a gente towards ficar us, aqui, charge against se a gente us. ficar aqui, nós vamos And we said, if we stay here, ser alcançados por esse boi. we're going to be reached by this bull. Irmãos, e o boi começou a correr And the atrás bull de nós. started chasing E after nós us. corremos. And we ran. Corremos. We ran. Mas corremos. But we ran. E de repente a gente se viu de um outro lado de uma cerca de arame. And suddenly we saw that we were in this Arame other side farpado. of this wire, A distância entre barbed wire, fio de arame e o outro, and the distance between one acho que barbed era no wire and máximo the um palmo. other, I think it was about a e hand. de repente a gente parou And suddenly we stopped, e o boi ficou de um lado and the bull was in one e side, nós do and outro. we were on the other side. Eu olhei para o meu irmão, ele olhou para mim And I looked at my brother, he looked at me, e a gente continuou andando. and we kept on going. Quando passou aquele momento After that moment de passed tensão, of tension, o meu irmão que é menor olhou my para brother mim who is younger, he looked at me, e falou assim: and he said this: como nós conseguimos passar naquela cerca de arame? how were we able to go through that barbed wire? Depois de adulto eu voltei nesse lugar, irmãos. After an adult, I went Até back to hoje that eu não place. sei como eu cheguei do outro Until lado. today, I don't know how we got to the other side. Até hoje Until eu não sei today, como que eu cheguei do outro I lado. don't know how I got to da the other cerca side of de that arame. barbed wire. Eu quero dizer para vocês I want to que, say to you that assim como eu vivi essa in the experiência, same way as I lived this existem problemas que experience, se colocam diante de there are você, problems that come que before Deus ele you, permite alguma perseguição where God allows some type of e você vai chegar do persecution, outro lado. and you're going to get to the other E aquilo que te side. perseguia não And pode that te which was alcançar. persecuting you can no Mas longer você não vai reach you. saber nem como foi que você You're not venceu even going to aquilo. know how you won that over. Mas a verdade é que Deus, But the truth is that God, Ele nos fortalece em momentos de He lutas strengthens us in de moments of dificuldades battles and needs que nós não entendemos that we cannot como que understand nós chegamos how we got do there outro lado. to the other side. Davi estava no vale de Elá. David was in the valley of Diga Elah. comigo, vale de Elá. Say it with me, valley of Elah. Um lugar de confronto, A place of confrontation, lugar de humilhação. of humiliation. O exército filisteu estava sendo ali 40 dias. The Philistine army was there for 40 Afrontados. days, E a história de Davi você conhece. confronting. And the story of David, you know it. Davi era o mais novo, David was the youngest de uma família de 10 of a family 10 of irmãos. 10 brothers. Ele tinha 7 irmãos homens He had 7 e 2 irmãs mulheres. male brothers, or Isso é o 7 que brothers, and os the other pesquisadores, were sisters. eles dizem que Davi, Researchers say that David, ele era rejeitado he was rejected pelos outros irmãos. by the other brothers. E ele cuidava
And he took das care ovelhas do pai. of the sheep of his father. E você conhece a história de Davi. And you know the story of David. Aqui Davi ainda era apenas um garoto Here David was only a boy, latino-americano, a Latin American, sem dinheiro no with bolso. no money. Era apenas um garoto, He né? was only a boy. Alguns não pegaram, pastor. Some did not get this. Depois vamos perguntar, o que é, pastor? You're going to ask me later, what is Era this? apenas um garoto, He was only a boy, humilhado pelos irmãos, humiliated by his brothers, não reconhecido dentro de casa. not acknowledged inside of his home. E nós aprendemos algumas lições com ele. And we learned some lessons Ele with aqui ainda him. não era rei. Here he was not a king yet. Ele era um pastor de He ovelhas. was a shepherd of sheep. Diga comigo, eu Say with me, I carrego carry um destino. a destiny. Muitas pessoas olham para você e não reconhecem Many o people que look at você you carrega. And they don't acknowledge what you carry. Se as pessoas soubessem quem você é antes de você ser, If people knew who you are before talvez you elas iriam te become valorizar. that person, maybe they're going Talvez to value elas you. iriam te dar Maybe they oportunidades. will give you opportunities. Talvez elas iriam convidar você para Maybe they would ir numa invite you churrascaria com elas. to go to a restaurant with Talvez no seu them. aniversário ela te daria um bom presente. Perhaps in your birthday they will give you a good gift. Mas o destino está dentro de nós. But destiny is inside of E us. muitas vezes as pessoas não And many reconhecem times people don't aquilo que acknowledge nós carregamos. what we carry. Mas ele está dentro de você. But it's inside of Ele you. está dentro de mim. It's inside of Então, o me. processo, So the ele serve process, para revelar it serves to aquilo reveal que está dentro de nós. what is inside of Então a us. gente não pode reclamar So we can't complain processo, of the das process, perseguições, of persecution, das situações of situations, difíceis que nós enfrentamos. the difficult situations we E Davi, face. ele ensina algumas lições And David teaches us some lessons de como enfrentar gigantes of how to face e de como giants vencer and how gigantes. to overcome Eles giants. estavam no vale de Elá, He was in the valley of sendo Elah, confrontados being por um confronted gigante chamado Golias. by a giant named Goliath. A primeira lição The first lesson que eu quero compartilhar com você, that I want to share with you. coloque para mim 1 Samuel 17, Please, let's open in 1 Samuel verso 17, 17 e 18. verse Nós 17 and aprendemos muitas 18. lições com a história de Davi. We learn many lessons in the story of David. A primeira lição que eu quero que você entenda nessa manhã. The first lesson that I want you to understand Vamos this ler aqui morning. 1 Samuel 17, Let's read 1 Samuel verso 17 e 17, 18. verse 17 and 18. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Verso 18: leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Qual é a primeira lição que eu quero que você entenda? What's the first lesson that I want you to Se é necessária understand? para você vencer gigantes. If it's needed for you to win over giants. Nunca reclame Never complain das coisas simples of the simple que things te pedirem para fazer. that they request you to do. Eu vou repetir. I'm going to repeat Nunca this. reclame Never complain das coisas about simples the simple que te pedirem things para fazer. that people request Jessé, from you. com certeza, Jesse tinha certainly muitos empregados had many à sua disposição. employees under his availability. Davi poderia dizer: David could say, pai, Father, pede um dos seus empregados ask for one of your Pra ir no servants to go acampamento, to that camp, levar queijo, to take cheese, levar grãos, to take grain, levar to mantimentos take supplies para os meus irmãos. to my brothers. Meus irmãos nem gostam de mim, My brothers don't even like me. nem me They respeitam. don't even Não me respect tratam me. bem. They don't treat me Porque well. eu? Why me? Porque eu tenho que ir. Why do I have to go? Então, no meio de um conflito, So in the middle of this no meio de conflict, uma guerra, in the middle of a war, o que eu tenho a ver com isso? what do I have Eu to sou do with apenas um this? pastor de I'm ovelhas. just a shepherd of sheep. Mas quando Jessé disse a Davi, But seu when filho, Jesse said to his son David, pegue uma efa de grãos, take an ephah of grain, torrados e 10 pães, toasted grain, and 10 pega queijos, bread, and take cheeses. leve lá no acampamento. Take it to the camp Veja como seus irmãos estão. and see how your brothers are doing.
Essa é uma tarefa simples, é ou não é? Isn't this a simple task? Essa é uma tarefa Is simples. this a simple task? Qualquer pessoa pode Any levar. person can take. Se fosse hoje, If it ele was podia falar, nowadays, chama They could have said, call Uber Eats. Uber Eats, Qual é o outro? Lyft. Lyft também. DoorDash. DoorDash. Liga lá. Call them. Chama lá Uber Eats. Call Uber Eats, DoorDash. DoorDash. Por que eu? Why do I? Conhece alguém Do assim? you know someone like this Que trabalha com você? who works with you? Não aguento mais. Can't stand this Eu que anymore. tenho que lavar pincel sujo de tinta? I have to wash the brushes Por that que are só me dirty. coloca para limpar o vaso? Why is it that I'm the one cleaning the Ah. toilets? Por que só me dá a louça? Why is it that I'm Eu queria always era with the passar o dishes? vacuum. I want to do vacuum. Mas pede só para eu limpar o vaso. They only ask me to clean the toilets. Conhece alguém assim? Do you know anyone like this? Pastor, Pastor. mas eu tenho que ficar no estacionamento da But I igreja? have to be in the parking lot of the Mas church. eu queria já I chegar wanted to already come here no altar. at the altar. Nunca reclame Never complain das coisas simples of the simple que te things pedirem that are asked para fazer. of you. O seu destino muitas vezes está escondido por trás de uma coisa simples que te pediram para fazer. Your destiny is many times hidden behind simple tasks Quem não está requested from disposto you. a fazer coisas simples People who are not willing to do simple nunca things tem autoridade para vencer will gigantes. never have authority to win over a Quem não giant. está disposto a fazer tarefas comuns People who are not willing to do common não tasks está habilitado are not able para derrubarem to gigantes. tear down giants. Amém? Amen. Então, quando alguém te pedir algo para fazer, So when someone asks you por to mais simples something que seja, do as simple as it is, apenas obedeça. just obey. Vai e faça. Go and do it. Porque Deus está te treinando. Because God is training Irmãos, you. Deus ele não pode confiar coisas grandes Brothers, God cannot nas entrust mãos de quem não sabe cuidar de coisas great pequenas. things into the hands of people who don't know how to take Amém? care of small things. Quem não é fiel no pouco, Those who are not não vai ser faithful fiel no in muito. small things will not Então be Deus faithful nunca vai in great colocar things. muito So God will na mão never de quem não é place fiel no pouco. much in the hands of those who are not faithful Amém. in little. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Nunca reclame So never das complain coisas simples about the simple que te pedirem tasks para fazer. that are asked from you. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, a partir do verso 33 now starting on verse até o 33 37. to verse A 37. segunda lição Second lesson que eu quero compartilhar com você. that I want to share with you. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Verso 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então, quando Davi viu o cenário, So when David saw that scene, ele se apresenta he presents himself para lutar contra Golias. to fight against Goliath. E qual é a segunda lição que eu quero que você entenda? And what's the second lesson that I would like for you to understand? Que para você derrubar gigantes, That in order to tear down giants, você precisa acreditar you need to believe no seu potencial. in your potential. Acredite Believe no seu potencial. in your potential. Não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz, Don't allow anyone to say Você to não you that pode. you're not able, that you que can't, você nunca vai conseguir. that you're never going to Ah, mas você é um achieve. imigrante. Oh, you're an immigrant. Você não tem You documento. don't have documents. Você não fala You inglês. don't speak English. Ah, você não vai Oh, conquistar. you're not going to Ah, você nunca conquer. vai ter um You carro will never melhor, have ou uma casa a melhor. better house Ou or emprego car melhor. or better job. Nunca deixe alguém
never allow dizer que você someone não é capaz. to say that you're not able. Acredite no seu potencial. Believe in your potential. Sabe o que é sorte? Do you know what luck is? Ah, Davi teve muita sorte. Oh, David was very lucky. Sabe o que é Do you sorte? know what luck is? Sorte é o que acontece Luck is what happens quando a oportunidade when opportunity encontra meets alguém preparado. someone prepared. Pastor Pedro teve muita sorte, muita. Pastor Pedro was very lucky, Mas very muita much sorte. so, Eu very sou um cara de much. sorte. I'm a lucky man. Sorte é quando a oportunidade Luck is when opportunity encontra alguém. finds someone Preparado. prepared. É muito fácil você dizer, It's very easy for you to say, hey, teve muita sorte. there's a lot of luck. Davi não teve sorte. David was Davi not estava o quê? lucky. Preparado. David was prepared. Então, quem quer vencer gigantes Therefore, those who want to win precisa over acreditar no giants, seu they potencial. have to believe in their E potential. acreditar no seu potencial And to believe in your é potential investir em você. is to invest in yourself. capacitar. It's to empower É yourself. buscar caminhos que vão te colocar nos lugares que você quer chegar. Seek for pathways that it's going to Quantos place estão me you where you entendendo want nessa to manhã? be. Aleluia. Hallelujah. Você precisa acreditar You need to believe no seu potencial. in your potential. Você sabe qual é a origem da palavra Do potencial? you know what's the origin of this word A potential? origem The da origin palavra of the potencial. word potential. Bom, isso aí nem nos cursos de coach mais famosos você vai ouvir. Brothers, you're not going to hear this even in the most famous Sabe qual é a coaches. origem You know what's the da palavra origin potencial? of the word A potential? palavra potencial, The word ela potential é derivada comes from da palavra the word onipotente. omnipotent. Quem é onipotente? Who is omnipotent? Deus. God. O que é que significa What does it mean onipotente? to be Aquele omnipotent? que tem todo poder. The one who has all the Quando power. Deus te criou, So when God lá em created Gênesis you in 1:26, Genesis Ele 1:26, soprou dentro de He você breathed inside of parte do you poder dele. part of His power. Você não é onipotente, You are not mas você tem omnipotent, potencial. but you have potential. Porque você tem uma partícula do eterno dentro de Because you você. have a particle of the eternal one inside of you. Potencial. Potential. Quando Deus criou When Pastor God Tiago, created Pastor Deus Tiago, colocou potencial dentro dele. God placed a potential inside of him. O que ele está fazendo aqui é liberando o potencial que ele tem What He's doing here is liberating the potential He para nos has abençoar. to bless Quando us. você libera o potencial que você When you tem, liberate the potential that you o have, potencial que você tem, the potential tem o you poder. have is the power, poder the de mudar a power geografia da sua of volta. changing geographies around Estão me you. entendendo? How many are understanding? Acredite Believe no seu potencial. in your potential. O seu potencial, ele não tem a ver só com o nível de conhecimento intelectual, Your potential doesn't have to do only with your intellectual da ability, quantidade de diplomas que você tem. the amount of diplomas that you have. Se a família que você nasceu era uma família If the family you were born in conhecida, was a well-known uma família family, rica, não, a não, wealthy não. family, no. não. Existe um potencial dentro de cada um de nós. There is a potential inside of each one of us. Então, quando Saul responde, você não tem condição So when Saul responds, there de is lutar no contra way esse for filisteu. you to fight against this Você é apenas Philistine. rapaz. You're only a young man. Você está enganado, meu rei. And he said, you're not Ele falou right, assim, king. meu rei, devia, é igual said, baiano, meu king. rei. Você, meu He rei, said, my king, você está enganado. you're mistaken. Esse teu servo This servant of yours, vê um leão. a lion came. Agarrei ele pela juba. I took him by the hair. Veio um urso A bear came, tentando levar uma das ovelhas do meu rebanho. trying to take Rebanho some of do the meu sheep pai. of the flock of my father. Ele saiu, o texto diz que ele saiu atrás do leão. The text says that he chased Não, eu ia after the correr do lion. leão. Eu ia I correr. would run away E ele from the foi lion. atrás But do he leão. ran after the lion. E ele disse And he said que ele matou o leão. that he killed the lion. Ele arrancou a ovelha He took the sheep da boca do leão. from the mouth of the lion. Só uma pausa. Just a pause. Eu ouvi uma história que alguns caçadores I heard a story that some foram para uma floresta caçar. hunters went to the forest to hunt. E um deles estava com a esposa, And one of them were with his wife. que a esposa também gostava de Because caçar. his wife also liked to hunt. De repente eles se depararam com um leão. Suddenly they faced the lion.
Ele deu o primeiro tiro, He gave the first shot. não acertou. He didn't get it. Foi dar o outro tiro, And he shot again, não acertou. and he didn't get him. E o leão foi atrás dele. And the lion went after him, Ele correu, and he ran. subiu numa árvore. He went up at a tree. A mulher foi e deitou no The chão. woman, she laid on the ground. O leão foi, chegou The perto da lion mulher, came close to the woman. andou para um lado, He went to the side, andou para o outro to the other e side, foi embora. and he left. Ele desce da árvore, He comes from the tree. ele chega para a mulher He gets to the woman, e ele pergunta: and he asks, o que aconteceu? what happened? Por que o leão andou à sua volta Why is it the lion went around you, e ele não te devorou? and he didn't devour you? Ele falou assim, ele estava falando algo no meu ouvido. And he said he was saying something in my ear. O que ele disse? What did he say? Você devia ter escolhido um homem melhor. You should have chosen a better man. Você devia ter escolhido um homem que não ia te You deixar. should have chosen a man that wouldn't leave you. Eu vou te deixar vivo para você dizer para ele. I'm going to leave you alive so you can tell Você devia him. ter escolhido um marido melhor. You should have chosen a better Um husband. homem que não ia te abandonar. A man that wouldn't abandon you. É melhor você morrer junto do que abandonar seu It's cônjuge. better for you to die together than to abandon your spouse. Bem, Amen. foi só para... This is just, Meu Deus! Entenderam aí, né? Não corra da barata, irmão. don't run away from the cockroach. A barata vai falar no ouvido aí, ó. Você devia... The cockroach is going to speak to her ear. Meu Deus. E ele disse, o Senhor me livrou das garras do leão He said, e das garras do the urso. Lord Das delivered garras do me urso e me from the livrará paws of the lion and the bear. das mãos desse And he will filisteu. deliver me from this Philistine. Então acredite no seu potencial. So believe in your potential. Aquilo que você está fazendo todos os That which dias you're doing every day está te preparando. is preparing you. O que é mais fácil, matar What is um easier, homem to kill a man ou um urso? or a bear? O que é mais fácil? What is easier, Derrubar um to gigante tear ou down a enfrentar um giant leão? or to face a lion? Então, as batalhas que você tem vivenciado So the battles that you're facing talvez são maiores perhaps are greater do que a batalha do Vale de Elá, than the battle of the que Deus valley vai of te Elah, show up. where God will show up. Porque quando Davi estava matando o leão, Because when David was e killing the urso, lion and the bear, ele não tinha plateia. he didn't have anyone Agora, to quem watch quer him. vencer gigantes, But those who want to win não over giants, precisa de plateia. you don't need Não people precisa de watching. likes. You don't need likes. Não precisa de You reconhecimento. don't need acknowledgement. Era ele, It was him cuidando do rebanho. taking care of his O flock. leão veio, The lion came. não tinha nenhum filmmaker. There is no one. O Davi There vai is no enfrentar. filmmaker. David is going Vai to enfrentar o leão. face the lion. Vamos agora, filma aí. Now let's film him. Não tinha filmmaker. There is no filmmaker. Você imagina o tanto de like que um vídeo desse ia Can you dar, imagine irmão? how many likes this video would Ia have? monetizar demais no YouTube. It would, have so many funds in YouTube. Mas ele estava lá. But he was there. O que a gente quer? O que eu quero que você entenda? What do I want you to Que existe understand? muitas batalhas grandes que você That vai there are many great enfrentar, battles that you're going to face que não vai ter ninguém vendo. where no one will be seeing. Existem batalhas que você vai enfrentar que não vai ter ninguém. There are battles that you're going to face where no one Talvez seu will be pastor there. não vai estar lá. Perhaps your pastor won't be there. Talvez seu cônjuge não vai Perhaps estar. your spouse won't be Seu there. melhor amigo, Your best seu friend, patrão. your boss. Mas eu quero que você entenda que But I want you to essas understand batalhas, that these battles, elas vão te preparar they will prepare you para o Vale de Elá, for the valley of para o Elah, reconhecimento for the que acknowledgement Deus quer that God wants dar a você. to give to Quantos estão you. comigo aqui? How many are with me? Acredite no seu potencial. Believe in your potential. Verso 38 e 40 de Verse 1 Samuel 38 and 17 40 of 1 Samuel 17 diz que Saul colocou a armadura dele em Davi. says that Saul Olha só. dressed David with his armor. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.
Diga comigo. Say it with me. A armadura de Saul The armor of Saul não serve para Davi. is not good for David. A minha armadura não serve para você. My armor is not good for you. A sua armadura não serve Your para o seu armor is esposo. not good for your spouse. A armadura do seu esposo não serve para você. The armor of your spouse won't fit you. O seu potencial é único. Your potential is unique. As nossas armas são Our individuais. weapons are individual. Ou seja, você vai lutar com as armas que Deus capacitou você. In other words, you're going to fight with the weapons that God Tem gave to muita you. gente tentando fazer algo There are many people trying to do something porque está vendo outro fazer e because está you're dando seeing certo. someone else do it and it's working. Agora eu vou abrir uma empresa desse segmento porque, poxa, o meu amigo está ganhando tanto dinheiro Now fazendo I'm going to isso. open this type of company because my friend is getting so much money with this. Meu Deus. My God. A armadura de Saul não serve para Davi. The armor of Saul is not Você good tem enough potencial for único. David. You have a unique potential. Unique. Você pode até achar que o que você carrega é simples, You might even think that what you carry is simple. mas existe muitas pessoas à sua volta But there are many people around you esperando você liberar o potencial waiting for you to liberate your que está potential dentro de você. that is inside of you. Terceira lição. The third Nós estamos lesson. acabando. We're almost 1 finished. Samuel 17, 1 Samuel 17, versículo 20. verse 20. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, o versículo 20. verse 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Qual é a terceira lição que nós aprendemos Third lesson that we learn com Davi? with David. E uma lição que vai nos capacitar para derrubar gigantes. A lesson that will empower us to tear O down texto diz que giants. levantando-se de madrugada, The text says that waking up Davi deixou o rebanho early in the morning, com David outro pastor, left his flock with another shepherd, pegou a carga took his load, e partiu and went conforme Jessé according lhe tinha ordenado. to what Jesse had Sabe told qual é a him to terceira do. lição que a gente You know what's aprende? the third lesson that we learn? Quem é comprometido Those who are committed com o que faz, with what they do fará coisas maiores. will do greater things. Quem é comprometido Those who are committed com o que faz, with what they do fará coisas will do maiores. greater things. Ele era pastor, He was a shepherd. cuidava de ovelha. He was taking care Recebeu of uma sheep. ordem do pai. He got an order from his Ele father. não deixou o rebanho dele He abandonado. didn't leave his flock Ele não abandoned. deixou a posição He didn't dele leave his position desamparada. unattended. Conhece gente Do you assim? know people like this? Assume compromisso e não They cumpre. take on a commitment and don't fulfill it. Assume vários They compromissos take on many e commitments deixa um monte de gente na mão. and leave a lot of people hanging. Esse tipo de pessoa está fadada a não derrubar This type of gigantes, people are not going to a tear não down vencer os giants. gigantes. Or they're not going Porque to win quem over é giants. comprometido com o que Because faz, those who are committed with fará what they do, coisas they will do maiores. greater things. Se comprometa Be committed com aquilo que você se dispôs a fazer. with what you've made yourself available to Pode do. parecer algo simples, It might look like something mas você está simple, sendo preparado but you are being prepared para vencer o gigante que to vai win over the giants vir contra a sua vida. that will come A against your quarta e a life. última lição para a The gente fourth and the terminar. last lesson so we can finish. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 45 a 47. verse 45 to 1 Samuel 47. 17, 1 Samuel 45 a 17, 47. 45 to 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A quarta e última lição: The fourth and last lesson. espere pelo tempo de Deus.
Wait for God's timing. Davi, porém, disse ao filisteu: David said to the Philistine, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, this day, o Senhor entregará the Lord will nas deliver minhas mãos. you into my hands. Espere pelo tempo de Deus. Wait for God's timing. O processo que você está The enfrentando, process that you're Ele facing, está te preparando, God is preparing you. Ele está te capacitando. He is empowering you. E existem gigantes que às vezes nós achamos que eles vão nos destruir. And there are giants that we think sometimes are going to Existem destroy momentos que us. nós achamos que There are moments that we think nós não that vamos conseguir we will not make it, vencer that we will not win esse gigante against que se levanta contra nós. this giant that's rising against Mas o us. pregador de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. But the preacher in Ecclesiastes says that there's a Há time for tempo. everything. Você precisa entender You need to e understand esperar pelo tempo de and Deus. wait for God's timing. Davi, ele foi preparado. David was prepared. A história diz The story says que provavelmente that most likely Davi tinha David entre 14 was around e 14 16 anos de and idade 16 years old quando ele foi ungido rei when he was anointed king pelo profeta Samuel. by prophet Samuel. Ele tinha quantos anos? How old was he? Entre 14 Between 14 e 16 and anos 16 de idade. years old. Você imagina um garoto de 12 anos, 13 anos, So imagine a 12, 14 anos enfrentando um leão, irmão. 14-year-old boy facing a lion. Você imagina um garoto Can you de imagine 12, a 13, boy 14 anos enfrentando um 12, urso, 13, 14 facing a bear, cuidando do rebanho do taking pai. care of the flock of his father. Parou para pensar? Have you thought about this? Davi. David. Oh. Ele era um garoto quando foi ungido He pela was primeira vez. a boy when he was anointed the first Pelo time profeta Samuel. by the prophet Samuel. Se apresentaram 7 irmãos. And they saw 17, Entre eles Abinadab e Samá, que já 7 serviam o siblings. exército. Abinadab and the other one who was serving Mas in ele the era army pastor already. de ovelhas. But he was a shepherd of sheep. Espere pelo tempo de Deus. Wait for God's timing. Espere pelo tempo certo. Wait for the right Ele time. foi preparado He was prepared para aquele momento. for that moment. Diga comigo. Say it with me. Para cada Golias To each Goliath, tem um Davi. there is a David. Diga, para cada Golias tem um Davi. There is a David for each Então, Goliath. você é o Davi So you are the David do Golias of that que Goliath vai se apresentar contra that você. will present himself against Eu quero you. orar com você And I nessa want to manhã. pray with you this Como morning. eu disse, gigantes vão cair por As terra. I said, giants will fall to the Você ground. é o Davi You are the que David Deus levantou that God has para vencer esse Golias. lifted up to win against this Esse Goliath. Golias pode ser a This depressão. Goliath might be Esse depression. Golias pode ser a This ansiedade. Goliath might be Esse anxiety. Golias pode ser This Goliath might be vício. an addiction. Esse Golias pode ser escassez This financeira. Goliath might be Esse Golias pode ser financial lack. enfermidade. This Goliath might be Esse Golias illnesses. pode ser This Goliath might be problema conjugal. a marital Mas problem. nessa manhã, But this morning, Deus está fortalecendo God você is strengthening you com a unção que with the fortaleceu Davi. anointing that strengthened A minha David. oração é que a unção que fortaleceu Davi, My prayer is that the anointing that venha sobre a strengthened tua David vida will nessa come manhã. upon your life this morning. porque ele foi em nome do Senhor dos Because he Exércitos. went there in the name Muitos of the podem Lord vir of contra hosts. você Many can come com against you espadas, with com swords, lanças, with spears, com dardos. with Mas darts. você vai usar as armas But que you will Deus use the weapons te that capacitou. God has given to you. Davi tinha uma funda David had e pegou algumas pedras. a sling and he Era a got arma some de Davi. stones. That was David's weapon. A sua arma pode ser intercessão. Your weapon might A be sua arma pode ser o intercession. louvor. Your weapon might be A praise. sua arma pode Your ser o weapon jejum. might be fasting. A sua arma pode Your ser o seu weapon might propósito. be your purpose. Eu quero convidar você a ficar de And I pé no want to seu lugar invite you nesse to stand momento. up on your seat. Where you Deus are. está nesse lugar. God is in this place. E eu quero declarar que esse ano gigantes cairão And I por want to terra. declare that giants will fall to the ground this year. Hoje é dia 28 Today's the de 28th janeiro. of January. Estamos finalizando janeiro. We are finishing January. Você não pode viver os outros 11 meses You can't live the desse other ano 11 months apenas of this enfrentando year gigantes. only facing giants. Não, 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 não. Eles vão No, cair no. por terra. They will fall to Você the precisa ground. cumprir o seu You need to propósito. fulfill your Você purpose. precisa You viver need to a live história
que Deus the escreveu para story você. that God wrote for you. Então, os gigantes eles vão se apresentar So sempre. giants will present themselves to you Mas always. existe momento de cumprir o But propósito. there are moments of fulfilling your Davi derrubou purpose. Golias. David Cortou a cabeça tore de down Golias. Goliath. He took out his E dali head. ele foi viver o propósito. And from there on he went out to Ele live his continuou purpose. sendo He perseguido por Saul, continued sim. being persecuted by Saul. Continuou He sendo was. perseguido. He was persecuted. Mas ele já estava na rota do But he destino. was already en route Para of viver his o destiny propósito to live out his purpose. Quantos aqui nessa manhã How many here this morning creem believe que Deus that God te capacitou has para empowered you derrubar to gigantes? tear down Erga giants? suas mãos comigo. Raise your hands with me. Espírito Santo, obrigado, Espírito Thank Santo. you, Holy Spirit. Nesta manhã tem uma unção This sendo morning there is an derramada anointing sobre esse lugar. being poured over, Tem uma unção sendo liberada nesse an lugar. anointing being liberated over this Meu Deus, nós place. oramos para que todo gigante que tem se And we pray, levantado, God, that every giant that's que rising tem up, afrontado a tua that igreja, is confronting caia the por church, terra will nessa fall manhã. to the ground this Não morning. importa It doesn't o matter tamanho desse the gigante, size of this giant. maior é o que está em nós. Greater is the one in Maior é o us. que está em Greater is você. the one in Você you. carrega um You destino. carry a destiny. Você já nasceu com esse You were already potencial. born with this E nessa potential. manhã Deus está te This chamando. morning God is calling Ele you. está te chamando He is calling para you você entender for you to understand que Ele é quem te that He's capacita. the one who empowers Que não é na you. força do seu That it's braço, not in the strength of mas your na arm, força do but in the poder strength of the do Espírito power Santo of the Holy que habita Spirit em você. that inhabits inside of Aleluia. you. Hallelujah. Então você vai erguer a tua voz e vai You're going to declarar. raise your voice and Declare declare. bem forte para todo o Declare inferno ouvir lá em strongly, so hell Ponte. can hear Life Aleluia. Point. Hallelujah. Aleluia.